Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1, nos diz dessa forma. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, fala conosco na Tua palavra, Senhor. Senhor, nós necessitamos, ó Deus, de sermos exortados por Ti. Visita nosso coração nessa manhã. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o que Deus pede de nós, ou o que Deus espera de nós, é o arrependimento. Mas arrependimento de quê? Muitas vezes nós temos uma vida regrada, uma vida boa. Às vezes somos boas pessoas, né? E muitas vezes nós podemos nos perguntar de que eu preciso me arrepender. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e nós estamos separados de Deus, separados da glória de Deus, e esse pecado faz essa separação. Muitas vezes nós não vemos o rosto de Deus, ou não percebemos a glória de Deus, ou não sentimos a presença de Deus por causa do nosso pecado. E o nosso pecado faz essa separação. Muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, começa a crescer em nós uma insensibilidade à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E nós continuamos na nossa vida, na nossa jornada, muitas vezes sem prestar atenção exatamente ao que nós estamos fazendo. E muitas vezes estamos pecando diante de Deus. Porque é a nossa tradição. Às vezes nós fazemos coisas que nós temos costume de fazer e ficou normal, virou algo normal na nossa vida, mas para Deus isso não é normal. O pecado não é normal para Deus. Muitas vezes pode ser normal para um homem, mas Deus, Ele há de cobrar, né, cada uma das nossas ações, cada uma das nossas obras, Deus há de cobrar de nós. E sabendo disso, nós entendemos que nós temos uma grande responsabilidade, porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, nós seremos julgados pelas nossas obras. E segundo as obras, ninguém será justificado. Então não é porque nós somos boas pessoas, ou porque nós somos pessoas íntegras, corretas, diante da sociedade. Às vezes nós ajudamos os necessitados, as nossas contas muitas vezes estão em dias, está tudo certinho, mas não é isso que nos justifica diante de Deus. O que nos justifica diante de Deus é somente o sacrifício do Senhor Jesus. O sangue que foi derramado para perdoar esse pecado. E o que Deus espera de nós é que nós possamos reconhecer onde está a nossa falha, onde está o nosso pecado. E não podemos dizer que não temos pecado. A palavra de Deus, através do apóstolo João, diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos. E a verdade não está em nós. Então, se nós dissermos que não temos pecado, já é um pecado.
porque a mentira é pecado, é abominável diante de Deus. Então todos nós precisamos de arrependimento. Deus espera isso de nós, arrependimento, para que nós possamos ter a presença do Senhor Jesus. Não tem como uma pessoa ter Jesus na sua vida vivendo em pecado. Jesus não compactua com isso, o Espírito Santo não faz parte de uma vida assim. Não tem como o Senhor Jesus habitar no nosso coração se no nosso coração tiver ali alguma manchinha, tiver ali algo talvez muito pequeno, mas que não agrade a Deus. Jesus não está nisso. Pedro, quando ele prega ali logo após ter sido revestido pelo Espírito Santo, né? Os discípulos foram revestidos pelo Espírito Santo ali no dia do Pentecostes. Pedro, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, ele diz ao povo assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham o tempo de refrigério pela presença do Senhor Jesus. Então a presença do Senhor Jesus só é possível através de duas coisas: arrependimento e conversão. Se não houver essas duas coisas na nossa vida, a presença do Senhor Jesus também não existirá na nossa vida. Porque para que Jesus possa habitar em nós, para que Jesus possa fazer habitação no nosso coração, nós precisamos dessas duas coisas: arrependimento e conversão. Só arrependimento não resolve. Nós precisamos também de conversão. Nós sermos convertidos. O que é conversão? Eu me arrependo e nunca mais faço aquilo. Mudei minha vida. Hoje é comum nós vermos crentes que confiam no sacrifício do Senhor Jesus. E diz assim: eu vou pecar aqui, porque depois, amanhã, eu peço perdão a Deus e Deus vai me perdoar. Tem crentes que confiam no sacrifício do Senhor Jesus e pensam dessa forma. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós pecamos deliberadamente, não resta mais sacrifício. Mas o que resta é uma expectação de fogo e sofrimento. Então, se nós pecamos deliberadamente, o sacrifício do Senhor Jesus não nos liberta disso, não nos perdoa, porque nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Então, meu irmão, se você tem essa prática, o momento é de você se converter. Você se converter. Arrependimento e conversão, nós precisamos disso. O Senhor Jesus, quando ele ensinava, e o Senhor Jesus sempre tinha uma grande multidão ao seu lado. Onde o Senhor Jesus estava, tinha uma grande multidão. Pessoas interessadas em aprender do Senhor Jesus, verdadeiros discípulos, que estavam ali buscando conhecimento do reino de Deus. Mas também tinham outras pessoas que estavam ali por interesse, por necessidade. Muitas pessoas recebiam uma bênção e não voltavam mais, já tinham resolvido os seus problemas. E nesse episódio que a palavra nos relata, nos fala que algumas pessoas foram dar uma triste notícia ao Senhor Jesus. Como se o Senhor não soubesse. Ele sabe todas as coisas. E as pessoas foram ali noticiar ao Senhor Jesus a respeito da morte de alguns galileus que foram sacrificados por amor a Deus, por Pilatos. E eles, da forma com que eles relataram isso ao Senhor Jesus, nós entendemos aqui pela palavra que eles condenavam essas pessoas, eles se julgavam mais santos do que aquelas pessoas que sofreram
nas mãos de Pilatos, né? Foram mortos por Pilatos ali. Pilatos derramou o seu sangue, o sangue daqueles homens. E aqueles que foram dar a notícia, eles achavam que eles eram melhores, porque eles escaparam, né, das mãos de Pilatos. E o Senhor Jesus diz que eles não eram melhores. O Senhor Jesus diz: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. E Jesus dá a resposta. Jesus nem espera a resposta deles, né? Talvez se Jesus esperasse a resposta deles, talvez eles até dissessem que sim, que aqueles eram mais pecadores, né? Mas Jesus, já conhecendo o coração daqueles homens, Jesus já dá a resposta: não. Eles não eram mais pecadores do que os outros, porque todos necessitam de arrependimento. Todos necessitam. Versículo 3, Jesus diz assim: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Então o Senhor Jesus estava querendo dizer àqueles homens ali, né? Todos são iguais perante Deus, todos pecaram. Então não tem um que é mais santo do que o outro ou mais pecador do que o outro. A palavra nos diz que todos pecaram e todos nós dependemos do arrependimento e da conversão. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o que faz diferença na nossa vida entre nós herdarmos a vida eterna ou perecermos, ou sermos lançados na morte eterna, o que faz essa diferença é essa atitude que nós tomamos em vida, arrepender dos nossos pecados. Todos os homens precisam de arrependimento. Não há um justo sequer, é o que diz a palavra de Deus. E o Senhor Jesus completa: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? A resposta também é não. E nós, hoje, que somos servos de Deus, que estamos na presença do Senhor e seguindo nesse caminho, nos esforçando para seguir os mandamentos de Deus, cuidamos nós que nós somos mais justos do que as pessoas que estão aí fora? Cuidamos nós disso? Nós pensamos isso? Mas a palavra do Senhor também para nós quanto para eles: se não arrepender, de igual modo perecereis. O que faz a grande diferença na vida do homem é o arrependimento. E o arrependimento, ele segue a conversão, né? É a mudança de vida. Não é o pecado repetido várias vezes e posto diante de Deus e suplicado perdão. Né? Isso aí chega a um ponto em que o sacrifício do Senhor Jesus já não resta mais para essas vidas, porque eles sabem, eles têm conhecimento do que estão fazendo. Hoje nós estamos servindo a Deus, não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que qualquer outra denominação, não somos melhores do que aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. O que nos faz melhores, o que faz a diferença na nossa vida é o arrependimento. Se você se arrepende daquilo que você fez, se você se arrepende da sua vida antiga, isso faz diferença. É o arrependimento e a conversão. Se não houver arrependimento e conversão na nossa vida, nós vamos perecer igual os demais, igual aqueles que nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus, ou aqueles que rejeitaram o chamado do Senhor Jesus, pereceremos de igual modo. O que faz diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é justamente isso: arrependei-vos. E o Senhor Jesus, Ele espera de nós essa posição de arrependimento. Não somos santos
Nós estamos buscando a santificação. Senhor Deus, Ele cobra de nós que nós sejamos santos porque Ele é santo. Mas nós, nas nossas limitações e no nosso período aqui neste mundo, que a palavra chama um período de peregrinação, nesse período nós estamos sujeitos à nossa natureza. Então nós precisamos ter esse coração quebrantado, um coração que ouve, que é sensível à voz do Espírito Santo, para nos levar ao arrependimento. Porque também não há arrependimento sem a ação do Espírito Santo na vida do homem. Não há arrependimento sem a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Muitas vezes as pessoas pecam e não têm consciência, porque não têm em si o Espírito Santo. Como fazer então para ter uma vida digna, aceita diante de Deus? Para termos essa diferença na nossa vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Não podemos descuidar dessa busca do Espírito Santo. Todo momento o servo de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo. Em todo momento. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, fez de nós templo do Senhor, templo do Espírito Santo, a cada momento que a nossa natureza humana nos leva a desviar dos mandamentos de Deus, o Espírito Santo nos corrige e nos traz novamente para a trajetória correta, rumo à eternidade. Se não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós nos desviamos desse propósito, desse alvo, nós erramos o alvo. E nós não podemos errar o alvo, nós estamos aqui seguindo ao Senhor Jesus, nós temos um objetivo para alcançar, nós estamos aqui buscando algo muito maior do que essa vida que nós vivemos aqui. Nós estamos aqui buscando a eternidade com Deus, nós não podemos errar esse alvo. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Busque ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus na Eclesiastes diz assim: em todo tempo sejam alvos os vossos vestidos, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Nunca falte o Espírito Santo sobre a vossa cabeça. O Espírito Santo é busca contínua. É o que nós estamos incentivando a igreja a buscar ser cheios do Espírito Santo. Ter um coração sem reservas, para que Deus possa encher do seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa transbordar na nossa vida. Porque somente através do Espírito Santo nós somos levados ao arrependimento. Nós temos consciência do nosso pecado, nós somos convencidos que somos pecadores e que somos necessitados da misericórdia de Deus. Depois desse arrependimento, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo, sermos revestidos desse poder para nós trilharmos num caminho diferente daquele que nós vínhamos trilhando. Nós nos convertermos do nosso caminho, convertermos das nossas atitudes. Lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala para João: escreve à igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Meu irmão, nós precisamos saber exatamente qual foi a nossa falha para nós pedirmos perdão a Deus. O perdão ele não pode ser um perdão genérico. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Deus perdoa todos os nossos pecados através do sangue do Senhor Jesus. Mas nós precisamos confessar a Deus aquilo que é o nosso pecado. Cada pecado tem um nome. Cada pecado precisamos colocar diante de Deus. E quando a palavra de Deus diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, né, ali nós podemos ler que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de cada pecado. Cada falha nossa que nós colocamos diante de Deus, o sangue do Senhor Jesus tem poder para perdoar.
quando nós nos arrependemos, mas principalmente quando nós convertemos. Arrependei-vos e convertei-vos, porque só dessa forma o Senhor Jesus pode habitar na nossa vida. Quando nós temos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Somente dessa forma o Senhor Jesus habita na nossa vida. Somente assim nós podemos dizer que nós temos o Senhor Jesus. E é tão gratificante quando nós encontramos alguém, às vezes alguém que nós nem conhecemos, a primeira vez que nós encontramos essa pessoa, e essa pessoa diz para você assim: você é crente. Porque ela está vendo em nós o rosto de Jesus. Nós precisamos ser parecidos com o Senhor Jesus. E como ser parecido com o Senhor Jesus? Fazendo aquilo que o Senhor Jesus fazia. Uma pergunta que nós precisamos fazer todo momento da nossa vida: será que o Senhor Jesus faria isto que eu estou fazendo? Ou como que o Senhor Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Qual que seria a atitude de Jesus diante de uma situação que nós estamos passando? Nós precisamos ser parecidos com Cristo. É isso que é o significado da palavra cristão, é sermos iguaizinhos a Cristo. Cada dia mais nós precisamos parecer mais e mais com Jesus Cristo. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. O Senhor Jesus é o primogênito. E nós fomos agregados à família de Deus por adoção quando nós cremos no Senhor Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para ser transformado pelo Seu Espírito Santo. Então nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo de Deus nos molde, nos modifique naquilo que nós precisamos ser modificados. Isso é conversão. Isso é conversão. É ter uma vida diferente daquela que eu tinha. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma vida, mas agora nós fomos chamados para a presença daquele que é santo. Fomos resgatados do mundo, de uma vida de escravidão. Agora nós temos uma vida diante de Deus e nós precisamos viver conforme os mandamentos do Senhor Jesus, conforme a sua palavra. Arrependei-vos e convertei-vos, porque se nós não tivermos essa atitude de arrependimento, de conversão, se nós não tivermos essa atitude de confissão a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Se nós não tivermos essa atitude, a presença do Senhor Jesus não estará na nossa vida. Somente dessa forma. Arrependei-vos e convertei-vos. Mude de vida. O Senhor Jesus está nos chamando para termos uma vida diferente. A vida que nós levávamos antes, essa ficou para trás. A palavra de Deus diz que Deus lançou no lago do esquecimento. Deus já esqueceu. Quando nós nos arrependemos e convertemos e mudamos de atitude, Deus já esqueceu disso tudo, já foi lançado no lago do esquecimento. Não fique lembrando da sua vida antiga. Não fique lembrando. Para que a nostalgia, a saudade, venha. Eu vou ali só um pouquinho. Vou voltar a essa prática só um pouquinho, conhecendo que isso é contrário à vontade de Deus. Porque se pecarmos deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas somente uma expectação de juízo e de fogo eterno. Antes, se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. O que separa a nossa vida daqueles que não servem a Deus é arrependimento. Aí nós podemos ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. A diferença está justamente nisso. Aqueles que servem a Deus com o coração íntegro, esses têm um coração quebrantado e contrito. E Deus não rejeita um coração dessa forma.
É um coração contrito que move o coração de Deus. O coração de Deus se amolece quando Ele vê um coração quebrantado e contrito na nossa vida. A esse Deus não rejeitará. Um coração que reconhece que é pecador e que tem a necessidade de Deus na sua vida. Arrependei-vos. Esse é o chamado de Deus para o homem. Arrependei-vos, para que, enfim, venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Somente a presença do Senhor Jesus na nossa vida é que nos traz descanso, que nos traz refrigério nesse mundo que nós vivemos. Tão atribulado, tão difícil, mas quando nós temos a presença do Senhor Jesus, nós passamos por todas as lutas, confiando naquele que é poderoso, porque Ele nos dará vitória. Estamos tranquilos, porque Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sempre encontrarmos esse lugar de arrependimento, de confissão, de falar com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus fala a respeito do fariseu e do escriba. O escriba, aquele que era tido como ladrão, né, como corrupto, mas ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. É o que Deus quer ouvir de nós. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E o Senhor Jesus diz que aquele que confessou o pecador, esse foi justificado diante de Deus. Nós só somos justificados diante de Deus quando nós colocamos diante de Deus como pecadores necessitados da sua graça. Assim nós somos justificados. É o coração quebrantado. Senhor, tem misericórdia de mim. A esse coração Deus não rejeitará. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Amém.